Olá, eu sou Cristiane, sou doutoranda em Letras pela Unicentro e juntamente com a minha orientadora, a professora Célia Bassuma Fernandes, desenvolvemos esse trabalho que se chama Humor e Morte na Rede. Já há algum tempo, temos voltado ao estudo discursivo das charges, que são corriqueiramente compreendidas como um discurso no qual o humor é fator imprescindível, e no qual formulações verbais se entretecem a cores, formas e traços que supostamente fazem rir. No entanto, o que nos chama atenção na charge não é da ordem do risível, mas o modo como elas fazem circular discursos que não poderiam ser ditos ou lidos sob outras circunstâncias de enunciação, por serem silenciados ou interditados na nossa formação social. E durante a pandemia, circularam no espaço digital, especialmente no Facebook, charges que denunciavam o descaso com que o governo federal tratava a Covid-19, que já matou mais de 670 mil brasileiros, segundo dados do consórcio de veículos da imprensa. Nessas charges circularam discursos sobre a morte, compreendida por Dessertot como o inominável da existência humana. Nós pensamos que a grande contribuição do discurso chargístico é a possibilidade de dizer o que talvez não seria admissível em outras condições da produção, pois muitas vezes elas trazem para o eixo da formulação discursos silenciados, proibidos ou interditados. Por esse viés, podemos dizer que a charge não constitui mera ilustração, mas funciona como um meio para reforçar sentidos ou questionar, contestar um conjunto de representações já sedimentadas na nossa formação social. O objetivo desse trabalho é compreender o funcionamento discursivo desse tipo de texto que alia contraditoriamente o humor, a tragicidade da morte, do fim da vida terrestre em tempos pandêmicos. E em termos discursivos, buscamos compreender quais sentidos sobre a morte irrompem nesses discursos. Apresento para vocês agora o nosso corpus, que é composto por 3 charges, das quais escolhemos uma para falar mais especificamente. Então essa é a charge 1, a charge 2 e a charge 3, da qual eu vou falar um pouquinho mais. Os sentidos dessa charge irrompem a partir do discurso não verbal. Esse discurso ele tem como condição de produção a pandemia com Covid-19, que causou a morte de mais de 600 mil brasileiros. A vacina demorou a chegar, e quem é o responsável pela compra da vacina é o governo federal. Se a vacina tivesse chegado antes, evitaria muitas dessas mortes. A charge traz a figura de um sujeito que ocupa o lugar de médica ou enfermeira, pelos trajes, com uma cruz na mão, enfrentando a figura da morte. Conforme foi muito noticiado, médicos e enfermeiros foram grandes heróis na luta contra o vírus SARS-CoV-19, extremamente contagioso e letal. Esses profissionais se sacrificaram com plantões exaustivos, pela falta de medicamentos, de leitos de UTI e de oxigênio. Essa profissional de saúde está com uma cruz na mão, apontando para a morte. A morte traz uma camisa amarela, que pela memória discursiva remete à cor tradicional da camisa da seleção brasileira. O seu cajado, na lâmina, traz a bandeira do Brasil, portanto remete ao país e, consequentemente, ao seu presidente. A cruz, símbolo religioso utilizado por exorcistas para expulsar demônios e maus espíritos, faz irromper pela memória discursiva um discurso de resistência e enfrentamento, visto que apesar de falta de vacinas, medicamentos, leitos e oxigênio, os profissionais da área de saúde lutaram com o que tinham contra a morte que estava tão próxima dos pacientes contaminados pelo vírus. Dito isso, traçamos como possível o efeito de fechamento desse trabalho, que as charges analisadas constituem um discurso de enfrentamento e resistência, que não é possível dissociar o verbal e o não verbal no gesto da interpretação. Nem todo tipo de humor faz rir, mas muitas vezes nos leva a refletir sobre algo que nos incomoda. Desse modo, acreditamos que a relevância desse trabalho é pensar a charge não apenas como um tipo de texto engraçado, mas como um tipo de texto que tem um alcance social, já que pode encaminhar para a crítica e para a denúncia das mazelas da nossa sociedade.
Agradecemos pela oportunidade e pela escuta e deixo aqui algumas referências.